Olá pessoal, meu nome é Márcia Souza, eu sou estudante de Educação Física na Faculdade de São Francisco da Paraíba, mais conhecida como FASP, na cidade de Cajazeiras. Hoje vou gravar um trabalho da disciplina de Epidemiologia e vou falar sobre uma doença que é o câncer. Então, e aí no decorrer do vídeo, esse tema vai ser dividido por partes. Eu vou explicar para vocês o que é, os sintomas, o diagnóstico, os tratamentos e também as formas de prevenção. Então, para começar, o câncer, ele é o nome que se dá a um conjunto de mais de 200 doenças e cada uma vai ter como característica em comum que é o seu crescimento anormal de células. Então, o que acontece? Quase sempre, essas células anormais, elas vão formar tumores sólidos que invadem as regiões vizinhas das partes do nosso organismo e podem se desprender também e ir para outras partes do corpo, que é um processozinho chamado de metástase. Existe uma exceção que é para os cânceres que afetam o sangue, mais conhecido como um dos cânceres mais conhecidos é o câncer de leucemia, que raramente eles geram algum tipo de tumor e também nem metástase, que é o processo que eu acabei de falar, mas podem infiltrar os tecidos e os órgãos de uma forma mais direta. Graças aos avanços da medicina, receber o diagnóstico do câncer, ele não é mais um sinônimo de sentença de morte. Por quê? Porque a doença, ela nem sempre pode ser evitada, mas políticas eficazes, que é o que mais existe hoje, campanhas em escolas ou às vezes em praça, acredito que na cidade de alguém vocês já tenham visto, são políticas eficazes de incentivo a hábitos saudáveis, trazendo para dentro da área da educação física, um desses hábitos seria musculação, academia, caminhada, corrida, o hábito da alimentação saudável, que é mais importante porque o que tem gerado um número bem avançado de câncer muitas das vezes pode ser devido à alimentação, o consumo excessivo de gordura, de refrigerante, de massas, dentre outros. Então, nos índices de cura e na qualidade de vida dos pacientes, você ter uma vida saudável, praticar atividade física e uma alimentação saudável, como eu acabei de falar, pode tornar mais fácil o tratamento e também a recuperação, dependendo de qual tipo de câncer a pessoa desenvolveu. Existe um processozinho que eu quero trazer para dentro da apresentação sobre o câncer, que é a incidência. Porque o câncer, ele é a segunda doença que mais mata pessoas no mundo, em todo o mundo, sendo responsável por cerca de 9,6 milhões de mortes por ano. Já aqui no nosso país, no Brasil, o número de mortes tem sido de aproximadamente mais de 200 mil mortes por ano através do câncer, né, pela doença. E só é menor que o provocado por doenças que são doenças cardiovasculares, como o infarto e também o derrame, AVC, né? Com o envelhecimento da população, a incidência de câncer ela vem aumentando dia após dia. E o INCA ele é um Instituto Nacional de Câncer e estima um total de 600 mil novos casos por ano, ou seja, tem aumentado bastante, né? Ainda sobre o câncer, é importante falar também a forma de como pode surgir, de como surge o câncer, porque a pessoa não nasce com aquela doença, né? Na maioria das vezes, ou em quase todas, é o câncer que é adquirido, seja pela forma de vida da pessoa ou simplesmente porque acontece, mas existe uma forma de como isso surge. Então, no nosso corpo, ele é formado por trilhões de células diferentes, isso é fato, que crescem, se dividem e também que depois morrem.
sendo substituídas por novas células. Então, não é que a célula envelhece, morre e a gente fica sem célula, né? Ela vai crescer, ela vai se desenvolver, vai morrer, mas vai ser substituída por novas que vai aparecer para substituir aquelas que já não existem mais. O manual de instruções para todo esse processo ordenado, ele vem escrito nos genes, que são espécies de arquivos presentes em cada uma de nossas células. O câncer, ele vai surgir a partir de uma mutação genética. O que é isso? Mutação genética, ou seja, uma alteração no nosso DNA. E aí vai ser um composto orgânico presente no núcleo das nossas células, onde vai ficar guardada todas as informações genéticas do indivíduo, da pessoa que está com o desenvolvimento do câncer. Existem alguns genes que são responsáveis por promover a divisão celular, que são os chamados protocongenes, e também há genes supressores do tumor, que o que vai acontecer? Eles vão retardar a divisão celular ou levam as células a morrer na hora certa. Ele vai estimar o tempo que essa célula vai viver e que essa célula vai parar de funcionar. Um câncer, ele pode surgir a partir da ativação de oncogenes, como eu acabei de falar, ou pela desativação dos genes supressores do tumor, ou seja, quando aquela célula ela já não funciona mais. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante colocar dentro desse vídeo para falar sobre a doença, que eu até falei no começo, né, que existem as formas de você desenvolver o câncer, que é um tópicozinho bem importante, que é mais uma pergunta a ser respondida. O câncer, ele é um problema genético ou ele é um problema hereditário? Às vezes você já tem parado para fazer essa pergunta. Então, o que acontece sobre essa questão? O câncer, ele é um problema genético ou ele é um problema hereditário? O que acontece? É possível que a gente consiga herdar um DNA chamado DNA anômalo, que vem do pai ou da sua mãe. Mas a maioria dessas mutações genéticas ocorrem ao longo da vida. Um exemplo disso que pode ser o quê? Por um erro durante a multiplicação das células ou até mesmo pela exposição a um agente chamado de agente carcinogênico, como a radiação ou o cigarro. Então, o que vai acontecer? Estima-se que apenas 10% de todos os cânceres que existem, eles possam ocorrer devido a fatores hereditários. Pode ser que seja diferente, mas de acordo com algumas pesquisas, a gente pode falar que seja sobre isso. Então, assim, quando dizemos que o câncer ele é uma doença de origem genética, mas nem sempre, geneticamente, ele é herdado. Não é porque, um exemplo, sua mãe morreu de câncer, que necessariamente a pessoa vai acontecer isso também com ela. Então, o que acontece? Os diferentes fatores de risco interagem de forma específica para cada pessoa. Por quê? Porque, por isso, nem todos os integrantes, como eu acabei de falar, de uma mesma família, expostos aos mesmos fatores, às mesmas condições de vida, de atividade física, condições alimentares, dentre outros motivos e fatores, nem sempre as mesmas pessoas têm o risco de ficar com a mesma doença. Por exemplo, se sua mãe teve um câncer de útero, não significa que a filha ou sua irmã vá desenvolver também. Tem o risco? Tem, mas não necessariamente que vai acontecer isso. No comecinho do vídeo, eu falei sobre os carcinogênios. E o que é isso? Carcinogênese é o processo de formação do câncer. E ele é lento, podendo levar anos até o surgimento de um tumor visível. Então, é aquela coisa, eu acho que todo mundo já ouviu falar sobre uma pessoa que descobre como, por exemplo, o câncer de mama, e ele, na maioria das vezes, pode ser tratável, porque foi descoberto rápido, diferentemente de um câncer de útero, ou um tumor que nasceu na cabeça da pessoa, que às vezes são partes do corpo que não se tornam tão visíveis,
e é mais difícil de você descobrir, como eu falei aqui. Ele se torna um tumor que não é muito visível, e aí começa os diferentes estágios envolvidos da doença, que é o quê? Que dá uma ideia de quão complexa é a doença e suas causas. Então, isso vai se tratar de estágios, e aí eu vou falar sobre 4 estágios do câncer. O primeiro estágio é o estágio de iniciação, que vai ser o quê? As células, vão ser geneticamente alteradas por certos agentes cancerígenos, mas a doença ela ainda não vai estar instalada na pessoa. Resumindo, a pessoa tem alguns sintomas da doença, mas quando faz algum exame, não consegue comprovar de primeira que a pessoa tem aquilo. O segundo estágio é conhecido como estágio de promoção, que é o que? A célula ela vai ser iniciada, ela vai sofrer a ação de outros tipos de agentes e ela vai se transformar. Essa transformação dela se dá de forma lenta em uma célula que vai ser chamada a célula maligna, pelo simples fato de que não era um tumor visível. E aí, quando a pessoa vem descobrir, os médicos vêm descobrir que a pessoa desenvolve a doença, já chega a parte de que é um tumor maligno e não tem cura. Então, se a exposição disso for suspensa, ainda há a chance de interromper o processo de tratamento da pessoa. O terceiro estágio é o estágio de progressão, que vai ser o quê? A célula que está no processo de modificação, ela vai começar a se multiplicar de forma descontrolada e irreversível, que é, como eu falei sobre o segundo estágio, a pessoa já não tem mais cura. E aí, mesmo com o processo de químio, essas coisas, medicação, a pessoa vai falecer de uma forma mais rápida, justamente pelo descontrole dessas células que estão modificadas e começam a se espalhar por todo o corpo. E aí, o que acontece com o descontrole e essa situação irreversível? O câncer ele se manifesta, como por exemplo, na forma de um tumor ou de alterações em células do câncer. Bem no começo do vídeo também eu falei sobre metástase, e agora eu vou dizer o que é, que eventualmente vai ser o quê? O processo em que as células cancerosas de um tumor localizado, ela pode chegar a atingir os gânglios linfáticos e que estão próximos ao tecido afetado. Como, por exemplo, se a pessoa tem um câncer de mama, essas células vão se encontrar em volta dessa parte do corpo. E então há risco de se espalharem, produzindo uma metástase, que é um tumor em outra parte do corpo. É como se ele fosse se desenvolvendo. Você tem mas já é um processo descontrolado e vai aparecendo outros e outros até não conseguir mais tratar ou fazer algo do tipo. E aí, todo mundo já ouviu falar sobre o câncer maligno e o câncer benigno. Então, qual a diferença que existe entre esses dois tipos de câncer? Nem todo tumor ele é um câncer, mas todo tumor pode ser chamado de neoplasia, que significa novo, neo significa novo e plasia significa crescimento. Então, que é o que? Um novo crescimento de um tumor que vai gerar um câncer. Um tumor benigno, ao contrário do maligno, ele cresce de forma lenta e organizada. E aí é quando a pessoa consegue descobrir mais rápido e consegue fazer o tratamento que muitas das vezes geram uma cura. E como é mais fácil de identificar o tumor benigno? No exame de imagem, em geral, ele apresenta limites nítidos, diferentes do tumor maligno, que os benignos eles não têm capacidade de gerar a metástase. E por isso só costumam ser operados quando geram sintomas ou ameaçam estruturas vizinhas, mas na maioria das vezes as pessoas conseguem ficar curadas apenas com o uso de medicação, como por exemplo miomas uterinos. São exemplos de tumores benignos muito frequentes e que nem sempre precisam de fazer cirurgia. Um tumor maligno, ele pode surgir a partir de um tumor benigno. Então, isso até pode acontecer,
mas é muito raro que isso aconteça. E também vale acrescentar que existem outros tipos de doenças caracterizadas pela proliferação exagerada de células que não são câncer, como as displasias e as hiperplasias. Vamos agora para outro tópico, que são os sintomas. Falar sobre os sintomas do câncer se torna algo específico. Por quê? Cada tipo de câncer pode gerar sinais e sintomas específicos, sintomas diferentes. E muitos podem permanecer, desses sintomas podem ser assintomáticos, até que a doença ela se torne avançada. E existe aí, entre as manifestações mais comuns, podemos destacar dentro desse vídeo sobre alguns dos sintomas do câncer, que é a presença de nódulo ou inchaço, geralmente é o mais comum, anemia ou infecções frequentes, presença de sangue nas fezes ou nas secreções, pintas com bordas irregulares ou feridas que não cicatrizam. A perda de peso é um dos sintomas mais comuns em qualquer tipo de câncer. Dor, fadiga, convulsões e etc. As causas. Não existe uma causa única para o câncer, e sim fatores que interagem entre si, levando ao surgimento e proliferação das células anormais. Há causas internas. E como seriam essas causas? Seriam causas como hormônios, condições imunológicas, como a radiação ultravioleta, o cigarro, alguns tipos de vírus e outros elementos classificados como carcinogênicos, que são os agentes cancerígenos. Algumas dessas causas que eu falei são impossíveis de se evitar, que vai ser uma delas como o envelhecimento. Mas isso não quer dizer que seja impossível prevenir-se de um câncer. Existem várias formas. De acordo com o INCA, entre 80% e 90% dos casos de câncer se devem a mudanças provocadas no ambiente pelo homem ou também pelos seus hábitos. O estilo de vida sozinho, o que inclui dieta, sedentarismo, uso de álcool e de cigarro, responde por 1/3 de todos os casos da doença, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Fatores de riscos. Existem alguns fatores que seriam a idade, o sexo, o tabagismo, o álcool, raios ultravioletas, obesidade, a dieta, os hormônios, infecções, hereditariedade, imunossupressão. Também existem as doenças crônicas, que são certas condições que podem predispor o indivíduo ao câncer por provocar um estado crônico de inflamação. A exposição também ao ambiente e por aí vai. Trazendo sobre essa doença para dentro da educação física, eu queria destacar 2 pontos que são a obesidade e a dieta como os fatores de risco. A obesidade, porque vários tipos de tumor têm sido associados ao excesso de peso, que vão favorecer processos inflamatórios e interferem na concentração de certos hormônios que vão facilitar a proliferação das células cancerosas. Então, se a pessoa ela não tem obesidade, mas ela não tem uma vida alimentar saudável, então, além dela adquirir a obesidade, também pode desenvolver algum tipo de câncer. E a dieta, porque além da bebida alcoólica, alguns elementos presentes na alimentação podem aumentar o risco de certos tipos de câncer quando eles são consumidos em excesso, como a gordura saturada, compostos existentes em carne processada, como presunto, salsicha, salame, peito de peru e etc. E produtos também com conservantes ou com muito sal. Então, o baixo consumo de frutas e vegetais, eles também aumentam a chance de você desenvolver o câncer. Bebidas quentes demais e excesso de churrasco também são associados a certos tipos de tumores. Para encerrar, tem alguns tipos de cânceres que os oncologistas eles costumam dizer que cada câncer tem um nome e sobrenome longo. Podemos classificar a doença de acordo com o tipo de célula em que o processo se iniciou, a estrutura e o órgão ou o sistema afetado.
À medida que a doença sobre os diferentes tipos de neoplasia avança e os tratamentos se tornam cada vez mais especializados, as denominações ficam cada vez mais longas. Por exemplo, o câncer de mama, de próstata e de pulmão, eles são os tipos de câncer que são conhecidos pela parte do corpo em que surgem. Ainda que a doença ela se espalhe para outros órgãos e tecidos, o câncer continuará a ser chamado pelo nome do local onde ele se originou. Então, o que vai acontecer? Um câncer de mama que se espalhou para o pulmão, por exemplo, ele é chamado de câncer de mama metástico e não de câncer de pulmão. Em relação às células e o processo, eles vai se iniciar as principais categorias. E aí tem umas categorias que a gente pode destacar aqui, que são os carcinomas, tem início na pele ou nos tecidos que revestem os órgãos. E existem alguns subtipos, como adenocarcinoma ou carcinoma de células basais. Os sarcomas, que tem início no osso da pessoa, na cartilagem, gordura, músculo, vasos sanguíneos ou outros tecidos conjuntivos. E o câncer do sangue, que é o câncer da leucemia, ele tem início em células imaturas da medula óssea que dão origem aos glóbulos brancos do sangue. Dependendo do tipo de célula afetada, a leucemia ela é classificada como mieloide ou linfóide. E aí existem alguns tipos de cânceres que são os mais comuns. Um dos primeiros é o câncer de pulmão, que na grande maioria dos casos o câncer de pulmão está associado ao consumo dos derivados de cigarro, do tabaco, né? Que vai ser o quê? Cigarro, charuto, aqueles cigarros de cachimbo, etc. Os sintomas da doença dependem da localização do tumor no órgão, mas o paciente ele pode ter alguns outros sintomas muito conhecidos também, que pode ser a tosse seca, a falta de ar, a presença de sangue ao tossir ou também a pneumonia. O segundo câncer, e que é um dos mais comuns entre as mulheres, é o câncer de mama. Por quê? Os principais fatores de risco da doença são a idade, o sobrepeso, o sedentarismo, o tabagismo, a má alimentação, novamente, pode influenciar, e também a maior exposição ao estrogênio ao longo da vida. E aí alguns sintomas que vai aparecer vai ser o inchaço da mama, irritação no seio, dor, vermelhidão ou aparecimento de um caroço no seio. São os principais sintomas do câncer de mama. O terceiro câncer, que é o câncer de cólon, que é o intestino, quando detectado precocemente, a doença é curável em boa parte das vezes. O problema geralmente é causado pelo sedentarismo e o consumo exagerado de bebida alcoólica, de carnes processadas e alimentos industrializados. E nos homens, o mais comum é o câncer de próstata, que o risco da doença ela aumenta após os 50 anos de idade. E entre as principais causas do problema estão os fatores também como obesidade, sedentarismo, o uso de anabolizantes e, novamente, a má alimentação. E aí vão gerar sintomas como dificuldade ou dor ao urinar, necessidade de você fazer xixi mais vezes ao dia, diminuição do jato de urina e presença de sangue na urina ou no sêmen são alguns dos sintomas do câncer de próstata. Existem alguns tipos de câncer que causam o maior número de mortes em todo o mundo, que são os 5, que é o câncer de pulmão, cólon e reto, o estômago, o câncer no fígado e o mais presente nas mulheres, que é o câncer de mama. Aqui no Brasil existem alguns tipos de câncer que afetam um número bem maior de pessoas, que é o câncer de próstata, de mama, de pulmão, de estômago, o colo de útero está entre eles, leucemia e também do esôfago. E para encerrar agora, como é feito o diagnóstico do câncer? Então, um câncer ele pode ser diagnosticado em exames de rotina ou após alguma queixa do paciente. Além dos exames em consultórios, diversos procedimentos podem ser solicitados pelo médico para confirmar ou descartar uma suspeita, como exames de sangue, hemograma completo e eventuais testes de marcadores tumorais, entre outros. Também existem exames de imagem, que vai ser a radiografia, ultrassonografia, ressonância magnética e tomografia.